Bom, o primeiro passo para atuar na controladoria é você ter a visão de como a empresa funciona. Isso significa que você precisa entender como a empresa produz o seu produto principal ou seu serviço, como ela negocia com seus clientes, como ela negocia com seus fornecedores, como essa empresa ela trabalha na relação da sua política de precificação, quem são os concorrentes dessa empresa, quais os recursos necessários para a empresa, né, estar rodando operativa, que é o que a gente chama de ponto de equilíbrio. Então, quando você entender como a empresa ela tem o seu modus operandi, como ela funciona, você começa a ter um domínio sobre os principais drivers, ou seja, os principais direcionadores, que são números, premissas, que são definições, que são processos, que sem eles a empresa não consegue ter eficiência, certo? Então, imagine uma linha de produção. Uma linha de produção ela precisa funcionar plenamente, né, dentro das suas etapas, para que aquilo não engargale, não pare em algum ponto, represe produtos numa esteira e aquilo lá na frente vai impactar a saída para distribuição, para venda, enfim, da sua produção final. Então a empresa ela tem que funcionar desta maneira na visão do perfil do profissional de controladoria, como o perfil de olhar a esteira dos dados. Ou seja, a empresa, para ela estar funcionando, operativa, ela tem que ter um processo de venda, ela tem que trazer pedidos, ela tem que produzir, ela tem que gastar despesa operacional ou custo variável para aquela produção se permanecer continuamente, e no final da cadeia alguém preparar aquele produto ou entregar aquele serviço que seria a distribuição ou logística. Feito todos esses passos, a empresa ela tem um fluxo. Esse fluxo é um processo que deve ser contínuo. Esse fluxo que é perpétuo, né, a ideia é essa, a empresa ela tem que produzir dentro dos recursos e capacidades que ela tenha para que ela possa crescer, ela possa remunerar sócio, pagar funcionários e parceiros, fornecedores e, consequentemente, os impostos para ela continuar o seu crescimento. O que diferencia essa empresa para ela crescer é a margem que ela opera, e essa margem tem que ser suficiente para cobrir todo o custo fixo e remunerar os sócios ou acionistas no final desse ciclo. Pensando dessa maneira, o profissional da controladoria, ele é um profissional 360 graus. Ele é um profissional que ele vai olhar para muitas das facetas dentro de um negócio, para várias áreas, para conversar com as pessoas, entender aonde tem impacto cada processo de uma área na outra, e desta maneira ele participar e ele entender como esse circuito deveria funcionar sem furo. Imagina um encanamento que tenha furo, aquilo lá está vazando, desperdiçando, ele tem que procurar furos potenciais para que aquilo não perca eficiência e que a empresa, no final do seu ciclo, gere faturamento, faturamento se converta em caixa e caixa se converta, de fato, em distribuição de lucros e por aí vai. Não só para manter a vida saudável financeira da empresa, o seu capital de giro, mas também, né, para que remunere pelo esforço toda a sua cadeia produtiva. Então, esse é o princípio base, é a administração de empresas. A contabilidade ela é uma parte que é obrigatória, necessária para registrar o que foi realizado nas escrituras fiscais, contábeis, e com isso a empresa tenha alguém assinando o responsável para que não tenha fraude, não tenha, né, sonegação de imposto, para que não tenha falhas nesse sentido daquilo que é obrigatório junto ao governo. A visão da controladoria é a visão gerencial da contabilidade, que vai olhar para a tomada de decisão, vai olhar para a performance. E FP&A é o ciclo contínuo disso. É quando você não só já tem controlado os processos, os dados, as integrações entre a contabilidade, entre o financeiro e, claro, com a alta gestão, com as metas, mas você produz cenários e potenciais simulações de como a empresa vai estar daqui 3, 6 meses, 1 ano. Esse é o ciclo completo. Quando você tem nas mãos dados que são validados, com um sistema bom, com um processo de validação e acompanhamento de provisão gerencial, de cenários e projeções, com tudo isso amarrado, você consegue sentar junto aos decisores e de alguma maneira olhar para aquilo que são as metas e cobrar dessas pessoas ou decisores
qual é o próximo plano de ação, qual é o próximo passo. Então, se a empresa hoje fatura 10 milhões por ano, ela pretende no próximo ano faturar 15 milhões ou 20 milhões. Para que isso aconteça, o que nós precisamos fazer? Precisamos vender acima do que a gente vende enquanto? A gente precisa só vender mais ou melhora a margem? A gente precisa, para vender mais, ter uma produção mais eficiente? Eu preciso comprar um maquinário novo? Eu preciso ter uma frota para distribuir? Eu preciso contratar recursos humanos? Eu preciso contratar e fazer investimentos na minha operação? Então essas discussões vão por esse nível estratégico, e esse nível estratégico é amarrado com o famoso orçamento empresarial. É a peça que conecta estratégias e traduz em números. E ela acaba sendo como uma bússola, um norte para o empresário fazer um bom trabalho e remunerar seus recursos ou distribuir a participação de lucro e resultados ou dividendos. Entende? Então, este é o ciclo, a construção, vamos dizer assim, a trilha básica de qualquer empresa que busca gerar lucro. Diante disso, o profissional precisa se preparar. E o que eu digo que é necessidade de preparo vamos lá, primeiro, visão técnica, entender os conceitos de uma empresa, o porquê que as coisas funcionam da forma que funcionam. E cada empresa tem a sua especificidade, o seu segmento tem a sua particularidade, é assim que funciona. Depois, entender as finanças, as teorias, né, mundiais de finanças corporativas, porque é igual em qualquer lugar. Você tem que ter no mínimo 3 demonstrações: demonstração de resultado de exercício para medir competência do negócio, a demonstração de fluxo de caixa para olhar a visão caixa, e balanço patrimonial, que é a foto da empresa em um determinado período, onde você olha não só ativo, passivo, patrimônio líquido e a integração de tudo isso, né, como se fosse um circuito também fechado, onde você tem a integração das informações da DRE e do fluxo de caixa. Depois que você tem tudo isso, você tem uma visão amarrada da visão contábil e muitas vezes até muito próxima, né? Realizando um depara com a visão gerencial. E a partir da visão gerencial você consegue ter indicadores, ou os famosos KPIs ou KPIs, que é indicadores de performance-chave, onde você vai conseguir metrificar se as metas estão ou não adequadas ao que foi previsto. Uma vez que estiverem, muito bom, segue o jogo e melhora-se. Não estão boas, se analisa, se discute, se reúne e define um plano claro de ação para cumprir as metas que, se de fato foram bem elaboradas, vai fazer sentido com aquele momento da empresa. Portanto, além da visão do negócio e a visão de finanças, você vai para o terceiro nível, você dominar as ferramentas. Você tem que saber usar o sistema que a empresa usa, tem que ter essa curiosidade de aprendizado, se você não sabe. Você tem que saber usar de forma muito boa o Excel. Se não sabe ainda usar, você pode aprender de uma forma muito mais rápida hoje, seja com cursos online na internet, no YouTube, com inteligência artificial, mas você não pode ter a desculpa de não saber usar o Excel. E não precisa ser o as do VBA no Excel, até porque hoje com a IA isso acaba, né, se perdendo, mas você precisa saber as funções que ele pode te permitir melhorar a qualidade e a entrega e, claro, a velocidade do seu trabalho. Basicamente é consolidar dados numa tabela dinâmica, é fazer fórmulas no sentido de procura, localização, fórmulas lógicas, é construir minimamente, né, uma validação de dados. Então tudo isso vai te dar esse repertório para você estar preparado para extrair dados de um sistema e trabalhar rapidamente no Excel para tomar uma decisão mais rápida ainda numa reunião dentro da empresa. Nenhum sistema vai fazer milagre de te entregar pronto e você apertar um botão e tá tudo perfeito e maravilhoso. Não, você vai ter que ter muito trabalho, às vezes manual, é do jogo, é do perfil de um profissional de planejamento financeiro FP&A, porque você está construindo os cenários ao vivo, junto com o dono, com o empresário. Exceto alguns sistemas extremamente de alto investimento, né, os top players de mercado, bem parametrizado, que você de fato vai conseguir ter uma automatização quase que completa. Feito tudo isso, você tem que ter comunicação. A comunicação é essencial, não adianta nada você saber pegar dados e na hora de apresentar os dados você trava, você não sabe criar uma narrativa, você não sabe criar a condução, o ritmo certo para entender e transformar e traduzir conceitos técnicos em conceitos simples para a liderança, sem fazer com que eles percam a paciência, porque você não consegue
mostrar o caminho ou qual é o ponto que deve se entender para a tomada de uma decisão ou criação de um plano de ação. Então, portanto, esse profissional ele tem que ter um mix entre, né, soft skills e hard skills, além de business skills, que é o que a gente chama aqui das habilidades de conhecer o próprio negócio. Se você não anda na empresa, não conhece as áreas, não interage, você vai ficando para trás e você pode literalmente perder a oportunidade ou travar na sua carreira e não crescer, porque você se tornou alguém que é, né, o famoso anônimo. Ninguém sabe que você está lá, mas ninguém sabe quem você é. Porque você não interage entre as reuniões e não discute, não traz proposições, não levanta hipóteses, não se coloca no jogo de melhorar o negócio em si. Você tem que ter a mentalidade no final de que o profissional de controladoria ele tem que ser quase que, não só aquele que blinda o negócio, aquele que é quase o guardião da empresa, seja no papel de controller, analista, gerente, coordenador, não importa, ou CFO, mas você tem que ter a mentalidade que você é como pensasse como se fosse a empresa sua. A empresa não pode ter prejuízo, não pode ter desperdícios que não façam sentido, onde poderia ter sido controlado, minimizado ou melhorado. Então essa visão de performance e controle, monitoramento, é o que se espera de um profissional estratégico que vai ganhar extremamente acima de outras profissões, mas porque é de fato exigido, né, um nível de responsabilidade alto. O que é importante você entender é que se você quiser acessar vagas e níveis ainda maiores desse jogo, o idioma vai ser essencial para você, o domínio de inteligência artificial, a visão de você saber negociar, técnicas de negociação e, claro, relacionamento, networking, porque isso faz a diferença. Você tem que ser um parceiro do negócio, você tem que ter uma visão estendida, que é o que a gente chama, que é o próximo passo da carreira, que é o Extended Planning Analysis, ou seja, planejamento e análise estendido. Você olha 360 de fato dentro do negócio, porque você tem potencial e capacidade analítica e decisória para suportar e ajudar quem está no topo da decisão. Essa foi basicamente uma trilha aqui, uma aula, né, para a gente aterrissar para aqueles que se sentem perdidos, para aqueles que estão querendo entrar na área, mas não sabem por onde começar e que precisam entender a realidade. É uma área dura, é uma área que exige muito, é uma área que quer e vai precisar que você se desafie. Você não pode ser a pessoa que é acanhada, que não fala, que não gosta de se expor, porque ao mesmo tempo é um perfil muito comum de profissionais de finanças ou de contabilidade, mas se você não rompe isso, você não vai para esse nível mais estratégico. Você vai ficar com uma função muito operacional, né, ou simplesmente de suporte e não vai conseguir romper essa barreira ou furar essa bolha. Pensa nisso, vale a pena, eu passei por isso, eu vivo isso continuamente, também nos nossos clientes, e eu posso garantir, é muito dinâmico, a vida e o aprendizado é contínuo, as experiências são incríveis e a remuneração também. Só que para você estar nesse nível do jogo, você precisa se preparar. E é isso que eu recomendo para quem me acompanha, para quem segue não só aqui, mas também no meu YouTube, e claro, os meus alunos, que fazem parte aí do meu ensino, do método especialista financeiro, onde eu trago todo o material prático e aterrizo isso para você aplicar no dia seguinte nas empresas, e não é material de MBA que você não consegue implementar na sua empresa, porque é modelo de SA, não, é modelo do dia a dia, de onde eu passei, das empresas que eu vivenciei, porque eu sei e passei tudo isso que você passa hoje nesse processo de construção de carreira, evolução e crescimento, certo? Se você gostou, deixa aqui, né, curte aqui, compartilha esse vídeo, salva esse vídeo para não perder e a gente se vê num próximo vídeo. Um grande abraço, tchau, tchau.